2 de março de 2022, aula 4, TEF 2022. Boa tarde a todos, Kaique, Stephanie e João Pedro. Vamos começar aqui o nosso trabalho. Como eu dizia, nós vamos ver hoje, vamos retomar do ponto onde paramos na aula passada e falar sobre vetores, né? Na verdade, falar sobre método vetorial. Eu tenho aqui um texto escrito por mim para mostrar a vocês, para ilustrar o que eu vou falar agora. Se ele aparecer. Os defeitos visuais. Os defeitos visuais, pessoal. Ao vivo é assim, né? Para quem vai assistir depois, vai ficar só ficar rindo. Bom, não apareceu, vamos aqui. Vamos aqui. Método da linha poligonal. Método da linha poligonal. Pessoal, esse método consiste em quê? Vamos lá. Eu vou explicar aqui no que consiste o método para a gente poder aplicá-lo e chegar a uma consequência, né? E vemos uma consequência. Então, consiste em dispor os vetores de tal maneira que a extremidade de um coincida com a origem do próximo. E assim, seguindo até o último vetor. O vetor soma ou resultante será aquele que fechar a linha poligonal. Certo. Pessoal, mostra aí para nós isso na prática. A gente quer ver na prática. Vamos ver. Vamos ver acontecer na prática. Pronto, aqui, ó. Já preparei aqui 3 vetores, certo? Os vetores estão com a mesma origem, né? Estão com a origem coincidindo. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou mexer com esses vetores sem fazer rotação, certo? Então, eu vou botar aqui esse vetor. Eu vou botar aqui esse vetor aqui de azul. Azul. Esse vetor aqui de verde. Verde. E esse vetor aqui fica vermelho mesmo, tá bom? Vamos mover esses vetores de modo que fique com aquela disposição que a gente falou. Sem girar, professor, né? Ré, sem girar. Então, pega esse vetor aqui, ó, bota bem aqui. Pronto. Tira aqui esses números, né? Essas letras. Pronto. O vetor verde faz a mesma coisa. Vetor verde, ó, mesma coisa. Pronto. E aí, Ricardo? Qual vai ser a soma desses 3 vetores? Ó, perceba que os 3 estão, o azul, ó, com a origem, desculpa, o azul com a extremidade lá em cima, na extremidade do azul, a origem do vermelho, o vermelho desce, e na extremidade do vermelho, a origem do verde. Quem vai ser o vetor agora resultante? Vou abrir aqui o chat. E aí? Quem será o vetor resultante agora? Ele vai de onde para onde, Stephanie? Exatamente. Ele vai dar origem do azul à extremidade do verde. Muito bem. Muito bem, Kaique. Vou botar esse vetor aqui de preto. É o vetor preto. Ele vai aqui, ó, origem com origem e extremidade com extremidade. Pronto. Aí, isso aqui que eu mostrei a vocês é uma aplicação prática do método.
Então, deixa eu fazer assim. Ó. Vou pegar esses vetores aqui e vou botar aqui. Ó. Ixi, pequenina. Botei o papel gráfico muito grande. Ó. Eita. Pra que esse absurdo aí, professor? Pois é, cara. Pra que essa brutalidade, né? Pronto. Então, isso aqui é o método da linha poligonal. Certo? Se nós tivermos esse papelzinho quadriculado, dá para descobrir o módulo do vetor resultante. Não tendo o papelzinho quadriculado, a gente fica sem poder calcular a resultante. Vou printar aqui, vou colocar no OpenBoard. Pronto. Está aqui no OpenBoard. Aqui, ó. Vou chamar de vetor A, vetor B, vetor C e aqui o vetor R. Então, o vetor R, ou vetor soma, que foi aquele que fechou a linha, é a soma dos vetores A, B e C. Aí você pergunta assim, professor, e se por acaso, quando eu fosse arrumar esses vetores, já desse uma figura, uma linha fechada, né? Você está arrumando os vetores, podem ser esses mesmos aqui. Aí, digamos que durante essa arrumação, você tivesse isso aqui, ó. Ou seja, já fechou a linha. E aqui na definição eu tinha falado, ó, o vetor soma ou resultante será aquele que fechar a linha poligonal. Eu vou até acrescentar aqui, ó. Partindo da origem do primeiro até a extremidade do último. Pronto, esse é o vetor soma. E aí, se por acaso você, na montagem desses vetores, já perceber que já deu fechado, que conclusão nós chegamos aqui? Qual é a conclusão, gente? Da soma desses três vetores, que já deu uma figura fechada. Conclusão? A conclusão, Kaique, é que essa soma aqui dá zero. Dá zero. Esse vetor A mais o vetor B mais o vetor C, essa soma dá zero. A mais B mais C dá zero. Ou seja, não precisa de um vetor para fechar essa linha, porque ela já se fechou, certo? Então, esse método é o que eu vou explorar com vocês agora para explicar uma técnica para resolver qualquer questão que você quiser. Qualquer uma, professor, qualquer uma. Você escolhe ao acaso qualquer questão que eu consigo resolver geometricamente com esse método. Pois escolhe um aí, professor. Bora. Vamos escolher uma. O aplicativo não quer aparecer. Aqui, apareceu. Eu tinha aberto nosso material. Olha, ele não abre dois, não. É muito limitado, né? Se abrir só um, é muito limitado. Mas o outro não está prestando, né? Então, entre o que presta e não presta, olha, esse aqui não tem nem navegação, ó. Para baixo, para frente, não passa. Cada aplicativo tem suas vantagens e suas desvantagens. Essa parte aqui inicial, falando sobre grandezas vetoriais e grandezas escalares, eu suponho que vocês
sabe, né? O que é uma grandeza escalar e o que é uma vetorial. A grandeza escalar, ela fica definida quando nós conhecemos o módulo e a unidade, né? Se eu disser 2 metros, você entende. 2 metros de corda, tranquilo. 2 quilogramas de carne, beleza. 1 litro de leite, beleza. Né? Não há necessidade de mais informações, tá claro isso. Agora, se eu perguntar o endereço, né? Onde é que fica a tua casa? Olha, fica a 600 metros da praça. Bom, tem todo um perímetro de 600 metros em torno da praça. Se eu disser, fica a 600 metros da praça, indo pela avenida tal. Aí ele pergunta, mas é indo se aproximando da praça ou se afastando? Sentido subindo ou descendo? Então, quando a grandeza, né, demandar essa informação, essa orientação, aí ela passa a ser uma grandeza vetorial, certo? Tem algumas que são vetoriais, mas ficam subtendidas. Por exemplo, velocidade é uma grandeza vetorial. Só que, às vezes, você trata a velocidade só com o valor e a unidade. Aí esse tratamento ele é chamado, de maneira até engraçada, de escalar. Então, você tem a cinemática escalar, que leva em consideração o módulo e a unidade. E tem a cinemática, que vai tratar a direção e o sentido, que é chamada de vetorial, que é a que nós veremos em seguida, tá bom? Então, antes de tocar na cinemática vetorial, nós temos que dominar os vetores, né? Vamos lá, professor, vamos dominar esses bichos? Dominar esses bichos aí. Bora. Vou começar aqui com essa questão bem simples, 74. Só para a gente ver aqui um detalhe, uma questão muito fácil. Bom, se você, por acaso, né, olhando para a figura, perceber alguma coisa, perceber alguma relação possível, ela se torna uma questão boba, né? Diga aí, algum de vocês já fez essa questão? Achou fácil? Gente, peraí. O negócio está precário. Então, tem duas formas de fazer essa questão. Uma forma que seria muito simples, a questão fica até boba, seria essa aqui, ó. Esticar uma reta aqui para cá. E aí? Olha para cima, vê se vê um míssil, Deus nos livre, né? Deus nos guarde disso, cara. Ó, esses dois vetores aqui, ó, eles estão tocando essa linha vermelha e os dois de baixo também. É como se fosse uma espécie de meia parede, né? A sua casa, a casa do vizinho, vai ter uma parede do meio, né? Essa aqui de vermelho é a parede do meio. Olhando para isso aí, já dá para tirar a conclusão simples, rápida, que a soma dos vetores A e B dá igual à soma dos vetores C e D, ou D e C. Professor, é muito fácil mesmo, né? Cara, essa aqui está muito fácil. Porque tem esse detalhe aí, ó, né? Tem esse detalhe, que essa linha vermelha, ela funciona como uma espécie de vetor soma, tanto para cima quanto para baixo. Por que a letra A? Bora ver. É a letra A porque essa linha vermelha, JP, ela representa a soma dos vetores A e B e a soma dos vetores C e D. Esse é um jeito de fazer, certo? Ricardo, qual seria o outro jeito? O outro jeito seria assim, ó, que é o que eu quero que vocês entendam. O outro jeito vai usar a técnica que eu quero mostrar a vocês.
Qual é essa técnica aí, professor? A técnica é a seguinte. Hoje o meu áudio está ruim, né? O meu áudio natural, né? Minha voz. A voz não está ajudando, não sei por quê. Não estava assim ontem, não. Bom, o que eu quero que vocês percebam agora é o seguinte. Lembra aqui, ó, quando nós falamos que organizando os vetores, se todo mundo ficar extremidade com origem, até o final, ó, então você tem aqui, ó, extremidade com origem aqui, aqui e aqui. Se isso acontecer, a soma dos vetores dá zero. Pois eu vou provocar agora isso. Eu vou escolher aqui um ponto de partida, esse aqui, e vou analisar ó, as setas. Ó. Tá ok. Essa seta tá ok. A próxima seta, ela tá seta com seta, né? Então eu vou inverter, vou virar esse vetor. Vou virar. Qual o objetivo? Que fique extremidade com origem. Então, aqui, ó, eu vou virar essa seta. Vou botar bem aqui, ó. Mas, Ricardo, pode? Pode. Desde que você acrescente um menos no vetor. O que eu fiz? Mantive a direção e inverti o sentido. Toda vez que eu precisar ou achar isso interessante, eu posso virar o vetor e trocar só a seta, tá bom? A mesma coisa você faz nesse outro vetor aqui, ó. Você troca a seta para cá e troca o sinal. Ah, Ricardo, quer dizer que tu vai somar esses 4 vetores da forma como estão e vai dizer que é zero? Vou fazer isso. Eu vou somar esses 4 vetores e vou dizer que é zero. Ó, vetor A mais vetor B mais vetor menos C mais vetor menos D igual a zero. Ricardo, isso aí pode? Pode. Pode sim. Você pode virar o vetor e tacar o menos. E aí? E aí que esse menos C e menos D eu jogo para o outro lado. Ricardo, não é que dá certo? Será que foi coincidência? Não, de jeito nenhum. Não temos aqui uma coincidência. Aqui deu o que tinha que dar, de fato. Porque eu não mexi em nada além do sentido. Então, se eu virar o vetor, é só colocar o menos. Então, isso aqui ó, vai te levar à resposta correta, que é o item A. João Pedro, fez mais sentido agora para ti? Fez mais sentido aí? Deixa eu afastar aqui. Ó. Pois é. Kaique, você conhecia essa maneira de fazer? Stephanie, vocês conheciam? Isso. Renato Brito, cabra bom. Pronto. Pois, cara, isso aqui é uma maneira muito massa para resolver não só essa questão que é simples, mas questões muito mais complexas. Ricardo, o Enem aprofunda muito isso? Gente, o Enem não aprofunda muito, certo? Mas como o propósito aqui é Enem e vestibulares paulistas, a gente tem que ficar de olho que eles podem fazer uma pegadinha. Eu não coloquei aqui para vocês questões de alto nível de vetores. Por que não? Porque eu não achei necessário, sabe? Mas vamos ver aqui uma só para vocês verem essa técnica sendo usada. Cinemática, vetores. Vamos lá. Vou pegar uma aqui boa para nós vermos essa maneira de fazer na prática, né? Quem mais aprofunda esse assunto, gente, eu não sei porquê, é a Mackenzie. A Mackenzie tem uma loucura, sabe? Coisas de Mackenzie. Ah, tem um UFC também, aqui do Ceará, que hoje é Enem. Tem o UFC também. Pronto, aqui, ó. Vamos pegar aqui essa questão da UFC, antigo vestibular da Federal aqui do Ceará.
Agora, Enem, infelizmente, tinha um vestibular espetacular. Espetacular para quem, Ricardo? Para os professores e para os alunos. Para os bons alunos, bons professores. Aqui, galera, a gente batia a cabeça, viu? Não tinha moleza, não. Olha só a questão. Essa aqui tem um nível muito mais alto que a anterior. Analisando a disposição dos vetores, conforme a figura, assinale a alternativa que contém a relação vetorial correta. Aí o cara olha aí para a questão, olha, vetor BA é A, CD. Eita, Ricardo. Aí o bicho pega, né? Pega nada, cara. Vamos usar aquele mesmo método de agora, né? Agora há pouquinho. Como o vetor é BA, vamos começar por aqui, ó. Aí a gente desce aqui, ó. Desce, desce, sobe, vem para cá, até encontrar o ponto B. Então a ideia é essa, né? Vamos fazer aqui um caminho aqui, ó. Caminho fechado, né? Partindo de B e voltando para B, certo? Ricardo, nessa viagem aí, se algum vetor tiver ao contrário, desvira e bota o menos, certo? É só fazer isso. Você vai seguir esse caminho que eu escolhi. Ricardo, eu posso escolher outro caminho? Pode, cara. Qualquer caminho vai dar a mesma coisa, certo? Eu só escolhi o caminho começando no B, que é o primeiro vetor. Mas você pode escolher o caminho que você quiser, ok? Então vamos lá, começar. O vetor BA tá ok? Tá ok. Bota aí, ó. BA. Vou usar aqui uma canetinha mais fina. BA. O próximo vetor tá ok? O vetor EA, não. Ele precisa ser virado, né? Então a gente vira esse vetor. Vai ficar quanto? Vai ficar menos EA. Menos EA. Próximo vetor. Deixa eu ver aqui o chat. Certo. Stephanie viu, mas não lembrava. Pois é, Stephanie. Esse assunto não é um assunto muito cobrado, sabe? Eu coloquei porque ele serve de base para outros, como estática, magnetismo, né? Serve de base. Então, o próximo vetor, vamos virar também? Vamos virar. Vira. Aí fica como? Fica menos DE. Menos DE. Menos DE. O próximo, vira também. Bota a seta para cá, ó. Aí quanto é que fica? Fica menos CD. Menos CD. E para encerrar essa volta, vamos lá. Subir. O CB tá ok. Mas CB igual a zero. Agora você arruma essa expressão de modo a perceber o item correto. Por exemplo, ó, do mesmo lado aí, nós temos quem? A gente pode também ir por eliminação, né? Por exemplo, o CB. O CB está positivo e o CD negativo. Então, no item A, ó, ambos estão positivos. Então, furou o item A. Item B, o vetor BA está positivo, o vetor EA está positivo. Furou o item B. Ó, BA e EA, ambos positivos. Não pode, né? Um é mais, outro aqui é menos. Item C, EA positivo, pode ser, DE é negativo. Não. O EA e o DE têm mesmo sinal. Certo? Se um for positivo, o outro tem que ser. Vamos ver o item D. O EA tem mesmo sinal do DE. Sim, isso é verdade. O CB tem sinal trocado. Ó, o EA, o DE tem mesmo sinal. E o CB tem sinal trocado. Ótimo. Aí do outro lado, ó, o BA e o CD têm sinais contrários. Perfeito, ó. Então vamos só trocar os sinais, ó. O EA, no caso, vamos botar positivo.
O DE positivo, está do mesmo lado, mesmo sinal, né? O CB negativo, mesmo. É como se eu tivesse jogado para o outro lado. Aí desse lado agora vai ficar quem? Vai ficar o BA positivo e o CD negativo. CD negativo. Isso. Então o item D é o item correto. E assim, você pode imaginar isso. Passou para o outro lado, troca de sinal. Você pode imaginar qualquer figura envolvendo vetores. Pronto. 76, vou fazer. Então, você pode imaginar qualquer questão, né, envolvendo vetores, vai sair por esse método aí. Questão 76 deixou cair curioso. Vamos matar aqui essa curiosidade aqui do Kaique. 76. Ah, garoto. 76, questão da Unifor. Unifor. Essa aqui é a nossa faculdade particular de Fortaleza. Eu vou riscar aqui esse número 26, porque ele não faz sentido, né? Para ninguém ficar procurando na lista esse número, né? Então, essa questão foi extra para mostrar a aplicação desse método que eu falei. Essa aqui é da lista. Bora, professor. Aqui são vetores tridimensionais. O interessante dos vetores é que eles usam a álgebra normal. Aquelas propriedades da álgebra valem aqui. Quais são elas? Comutativa, elemento neutro, associativa, né? Todas essas propriedades valem nos vetores, né? Eles estão submetidos a essa álgebra. Então, aqui, ó, ele quer saber quanto é que é a soma desses três vetores. A gente pode organizar esses três vetores de várias formas, né? Vetor F1, vetor F2, vetor F3. Isso quer dizer que eu posso somar o vetor F1 com F2 e o resultado fazer com F3? Pode. Isso que é a propriedade associativa, né? Então, o vetor resultante, ele pode ser calculado pegando F1 com F2, o resultado faz com F3. Tanto faz, você que escolhe. Então, vamos fazer desse jeito aqui, ó, certo? Kaique, eu vou pegar aqui o vetor F1 com F2. Vou pegar aqui o vetor F1 com F2. Eles são perpendiculares, né? Aqui o vetor F1 é F2. Eles são vetores perpendiculares. Aqui de preto. São vetores perpendiculares. E aí, o vetor resultante vai estar contido nessa face, né? Essa face, né, definida pelos vetores F1 e F2, vai estar o vetor resultante. Aí você já deve estar pensando, Ricardo, será que é o que eu estou pensando? É, cara, é exatamente o que você está pensando. É exatamente isso aí que você está pensando. E o que o Kaique está pensando, professor? O Kaique está pensando o seguinte, ó, que esse vetor preto, que representa a soma F1, F2, F1, F2, esse vetor, ele vai ficar formando um ângulo de quantos graus com F3? Qual o ângulo formado? Não, João Pedro, não. Cara, os vetores são assim, né? São assim. Eles são todos perpendiculares entre si. Então, quando eu obtenho o vetor resultante desses dois aqui, ó, o vetor resultante, tá faltando aqui a coisa para representar. Ó. O vetor resultante, ele está aqui, ó, nesse mesmo plano. Espera aí. Assim fica difícil de ver, né? Assim não dá não, professor. Então, vamos fazer o seguinte. Usar aqui um plano. Pronto. Esses dois vetores, que são perpendiculares entre si, o vetor F1
e o vetor F2, eles estão nesse plano aqui, ó. Nesse plano. Pessoal, e o outro plano está como? O outro plano está perpendicular a esse aqui. Está assim, ó. Está perpendicular. Então, se o vetor que eu vou encontrar resultante está nesse plano, necessariamente, qual vai ser o ângulo formado pelo outro? Também 90 graus. É porque assim, cara, essa visão espacial realmente ela é complicada. E no magnetismo isso pega pra caramba, viu? Então, o vetor resultante desses dois aqui, cara, massa e JK, os vetores, né? Massa também, ó. Então, esse vetor, ele estaria, no caso, ó, perpendicular a esse plano. Tudo que tiver em cima desse plano aqui, ó, vai ser perpendicular a esse outro plano, certo? Tudo que ficar em cima desse plano vai ser perpendicular ao outro plano. Então, dito isso, Kaique, os vetores, o preto e aquele vermelho, eles ficam perpendiculares também, certo? Pessoal, quanto é que é o módulo do vetor F1 com F2? Pitágoras, né? Então, no caso, para calcular o módulo, o que eu vou mostrar aqui, Kaique, você vai lembrar de uma propriedade. O vetor resultante desses três, ele vai estar, sabe em qual direção? Olha aqui, ó. Ele vai estar nessa direção aí. Mas, Ricardo, essa direção é a diagonal do cubo. Exatamente. O vetor resultante vai estar na diagonal desse cubo. Então, você já pode entender mais ou menos como é que calcula, né? Mas vamos mostrar aqui, ó. Vamos mostrar como é que calcula. A força resultante ao quadrado seria igual à soma desses dois aqui, ó. Na verdade, deixa eu expressar isso aqui vetorialmente, né? Para não causar confusão. Então, ó, eu estou pegando aqui esses dois vetores. Vou chamar esse vetor aqui, pessoal, de F12. O vetor F12 mais o vetor F3. Isso aqui daria o vetor FR. Força resultante. Pronto, agora é Pitágoras, né? Para encontrar o módulo do vetor F12, você faz Pitágoras, ó, com 2 e 6. Então, o vetor F12, esse vetor F12, ele seria a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Que dá, no caso, 36 mais 4, 40, né? Professor, eu vou calcular a raiz? Não, precisa não, viu? Pode deixar assim. Na verdade, você pode, inclusive, deixar o quadrado de F12, porque aqui eu vou usar Pitágoras, né? Para encontrar a força resultante, a gente usa Pitágoras, ó. Vai dizer que o vetor F12 ao quadrado mais o vetor F3 ao quadrado. Isso aqui seria a força resultante. Na verdade, ó, vamos deixar quadrado aqui. Quanto é o quadrado de F12? 40. E o quadrado do vetor F3? 9. Vala, professor. Quer dizer que vai dar 7, é? É. Raiz quadrada de 49, 7. 7 unidades, né? Chamou de Newton. Não é uma questão espetacularmente, né, complexa, mas é diferente. E fica a dúvida do JP. Será que o ângulo se mantém 90?
Pois é. Qualquer coisa, JP, que ficar nessa face frontal, qualquer coisa em cima dela é perpendicular ao plano que vai assim para dentro, né? Sempre são perpendiculares, certo? Beleza? Então, 76, tranquila. Pessoal, e qual é a aplicação dos vetores na cinemática? Sem ser ainda a cinemática vetorial, né? A aplicação, gente, é na composição de movimentos, né? Eu não falei aqui daquele outro método vetorial, que é o método paralelogramo, que ele é muito útil, por exemplo, na eletrostática, né? Para calcular o campo resultante, força resultante. Eu vou deixar mais para frente, né? Vou deixar mais para frente. Então, vamos comentar aqui essas questões de composição de movimentos. A gente vai usar aqui, pessoal, mesmo sem estar falando expressamente, vamos usar aqui um princípio que foi enunciado por Galileu. Que princípio é esse, professor? O princípio enunciado por Galileu é o chamado princípio da independência dos movimentos simultâneos. Como assim, Ricardo? Independência dos movimentos simultâneos. Movimentos perpendiculares. Se eu tenho dois movimentos perpendiculares acontecendo ao mesmo tempo, eles transcorrem de maneira independente. Quem está pensando no rio, né, naquelas questões de barquinho, pronto, você está entendendo o que eu estou falando. No caso do rio, ó, você tem a correnteza fluindo paralela às margens. Então, digamos que um barco parta desse ponto A, querendo chegar no ponto B à sua frente. Bom, ele queria chegar nesse ponto B aqui. Está partindo do A, perpendicular às margens. O que eu estou falando são movimentos perpendiculares, tá bom? Ele parte aqui, ó, perpendicularmente, com uma certa velocidade, que eu vou chamar de VB, enquanto a correnteza está fluindo para a direita. Vamos dizer para a direita. E aí, professor, o plano do barqueiro aí? O plano do barqueiro vai dar certo? Vai não, Carol. O plano dele vai dar errado. Ele queria chegar ao ponto B, né, apontando a proa do seu barco perpendicularmente à margem. Só que ele vai ser, no caso, ele vai ser arrastado, ele vai seguir em direção à margem oposta, né? Ele vai seguir em direção à margem oposta. Só que ao invés de chegar no ponto B, ele vai ser arrastado até esse ponto aqui, ó. Então, vai chegar na margem oposta num certo ponto C. Até aí eu acho que vocês entendem, né? Até aí eu acho que todo mundo entende. Bom, o que vocês talvez não entendam, o que talvez tenham uma dificuldade de compreender, é o seguinte: será que a correnteza influencia no tempo para chegar na margem oposta? Esse que é o problema. Será que a correnteza vai alterar o tempo de percurso até a outra margem? O que o senso comum diz, né? O que o nosso senso comum fala? Que alteraria ou não o tempo de travessia? Pessoa, eu acho que sim, né, Kaique? Eu também. Eu também, o meu senso comum, que não deve ser muito diferente de vocês, ele diz assim, Ricardo, correnteza atrapalha. A correnteza está atrapalhando. Tanto é que esse barco chegou a um ponto que ele não queria, né? Então, a correnteza atrapalhou os planos.
Se a correnteza atrapalhou os planos, ou seja, não permitiu que o barco chegasse no ponto B, certamente o tempo de travessia deve ter sido alterado também. Esse é o senso comum, certo? Aí vamos desligar o senso comum e vamos ligar Galileu, né? Liga aí, dá um play no Galileu. Segundo Galileu, segundo Galileu, movimentos perpendiculares e simultâneos ocorrem de forma independente. Então, vejamos aqui. Segundo Galileu, movimentos perpendiculares a quem, professor? Perpendiculares entre si e simultâneos ocorrem de forma independente. Quem falou isso foi Galileu. Aí, se você vai acreditar naquele cara ou não, eu acredito que o cabra era bom. Galileu era um cabra bom. Pense no cabra invocado. As pessoas acham que Isaac Newton, ele foi o cara, né? O cara dos caras. Realmente foi, né? Não dá para dizer que Newton não foi um fenômeno. Mas que uma boa parte da mecânica de Newton teve 2 ou 3 fortes influências, né? Galileu, Kepler e Descartes, né? Então ele teve 3 fortes influências de 3 gênios, né? Descartes, Kepler e Galileu. Kepler é aquele cara, né? É aquele cara que a gente acha que ele antecipou a morte do Tico, né? Todo mundo morre, né, cara? A morte vem para todos, né? No caso do Tico, talvez, e isso aí contam as teorias da conspiração, talvez, né, Kepler tenha antecipado a morte de Tico, né? Provocado não, só fez antecipou o que ia acontecer, né? E isso, cara, Newton melhorou a ideia de Inercia Galileu. Newton deu vida à quantidade de movimento e impulso de Descartes. Newton fez a leitura correta da terceira lei de Kepler e chegou à lei da gravitação universal, né? Então, Newton soube ler muito bem os seus contemporâneos, né? Os seus antecessores, e, claro, ele, né? Sendo a mercadoria que ele era, né? Que ele não foi boa bisca, né? Newton era um cara conhecido como mau caráter, um cara mau, né? Um cabra mau. Ele escreveu uma carta, né, para um dos seus inimigos, que era o Robert Hooke, presidente da Royal Society, né, inglesa. Aí ele falou assim: Hooke, meu chapa, se eu conseguir ver mais longe do que você, é porque eu me apoiei em ombros de gigantes, né? Então, esse é um trecho de uma carta que ele escreve ao Robert Hooke, para dizer, ó, se eu me garanto mais do que tu, é porque eu tive, né, inspirações em caras geniais. Quer dizer isso, né? Mas Newton, na obra dele, Óptica, né, ele usou resultados, né, de Robert Hooke na óptica, o Hooke da mola, exatamente, Robert Hooke das molas. Então, assim, conta-se que Newton não era muito conhecido por colocar os créditos nas coisas. Então, ele chegou a usar resultados de colegas dele na óptica, né, que ele escreveu também sobre óptica, e não deu os créditos, né? Newton era um cara complicado, cara. Certamente Newton era aquele amigo que você não queria ter, né? Porque ele não era muito amigo. E pior, e o pior, né? Era o inimigo a ser temido. Era um amigo
que você não queria ser e o inimigo que você temia, né? Então, Newton não era boa bisca, não. Cabra ruim, sabe? Cabra ruim. Bom, segundo Galileu, o tempo de travessia, já que o movimento está sendo feito perpendicular à correnteza, então o tempo de travessia não é influenciado pela correnteza. Mas, professor, quer dizer que mesmo que a correnteza aumente bastante, esse barco vai conseguir chegar à margem oposta no mesmo tempo? Vai. Só vai chegar assim mais distante, né? Vai chegar mais distante do ponto pretendido. Mas que vai chegar ao mesmo tempo, vai. Certo? Isso vai. Então, a velocidade da correnteza não altera o tempo de travessia. Pronto. Mas nós voltaremos aos barquinhos mais adiante. Então, só para dar um spoiler, né? Vamos para a questão 77. Um balonista encontra-se a 450 metros de altura, sendo levado pelo vento com velocidade horizontal constante de 4 metros por segundo. Quando avista 120 metros à sua frente, o ponto de pouso do seu balão. Imediatamente, ele inicia a descida, regulando a chama de modo que possa descer com a aceleração uniforme de 1 metro por segundo ao quadrado. Quanto tempo ele levará para pousar o balão? Bom, muita gente pensa, né, que vai ter que usar uma equação da altura, equação quadrática e tal. Pode usar? Pode usar, certo? A questão é que você perceba o que o problema traz e tente enxergar a resolução de um jeito mais fácil. Afinal, pessoal, um dos motivos pelos quais eu estou fazendo essa preparação com vocês e que eu convenci vocês a estarem aqui comigo foi oferecer esse tipo de situação para que você pudesse já pensar, raciocinar agora, para quando você se encontrar com a irmã dela, com a prima dessa questão, lá na FUVEST, na Unicamp, na VUNESP ou no Enem, você olhar, sabe que eu conheço uma prima tua? Eu conheço tua irmã? Então, você não me assusta, a sua irmã ela tem cara de mal, mas é uma pessoa super legal. Tem aquela cara feia, né? Que bota assim, mas não faz medo a ninguém, não. É uma pessoa tranquila, né? Então, essa questão vai sair de boas também. Pronto, o João Pedro já deu aqui o spoiler, ele disse que dá uns 30. Deu uns 30 aqui, né? Uns 30 e poucos. Fazer que nem minha esposa. Quanto é que custa isso aí? Ricardo, custa 30 e pouco. Eu vou lá ver 39,99. 30 e poucos, né? Mas aí, esse 30 e poucos aí, João Pedro, é 30 e alguma coisinha ou é 39, 38,50? Galera, tem dois jeitos de nós calcularmos esse tempo. Lembre-se do que eu acabei de falar. O movimento vertical, que é um move, ele acontece simultaneamente. Espero que não vá gripar, né? Ele acontece simultaneamente ao movimento horizontal, certo? Acontece simultaneamente. Então, se você tiver dados suficientes para calcular tanto o tempo na vertical quanto na horizontal, você se pergunta assim, ó, em qual dos casos é mais fácil? É mais fácil calcular na horizontal, em que ele está se movendo com velocidade constante, ou é mais fácil na vertical, que é o move? Diga aí. Qual é o mais fácil? Na horizontal. Então, na horizontal, né, a gente sabe que ele percorre uma distância de 120 metros.
percorre uma distância de 120 metros a uma velocidade de 4 metros por segundo. Ricardo, é sério mesmo? É sério. A distância é a velocidade vezes o tempo. Então, se a distância é 120 e a velocidade é 4, então o tempo que ele gasta aí, ó, 30 segundos. Mas, Ricardo, se eu usasse a equação da altura, daria certo também? Daria. Quanto é que é a velocidade inicial? Ele disse aqui, ó. Ele inicia a descida. Então, a velocidade vertical inicial é 0. Aí você usaria a equação da altura. Dá um trabalho maior, né? Aí o que eu falo para vocês. O detalhe aqui, gente, é ver a questão e pensar qual saída seria mais rápida, certo? Então, esse é o nosso diferencial. É enxergar essa saída mais rápida, certo? Bom, um assunto que não é tão comum na Unicamp, mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Pode acontecer. E se acontecer, professor, lá na Unicamp eu vou estar lá, cair uma dessas, você vai fazer de boas, cara. Você vai fazer de boas. Não tenha dúvida. Você vai matar essa bichona aqui na FUVEST, na Unicamp. Quem teve o trabalho de ver a FUVEST 2022, né, deve estar assim, meio com a cabeça meio zoada, né? Peraí, aquela prova da FUVEST 2022, que ele cobrou um monte de questões bobas. Quer dizer que ali é o novo estilo FUVEST? Gente, eu acho que não. Eu acho que não, certo? Vamos estudar sério para o Enem, para a Unicamp, para a FUVEST, esperar que eles se comportem de maneira normal, né? Aquilo que a gente viu na FUVEST e no Enem não é uma coisa que sirva de padrão. Tanto é que na segunda aplicação do Enem, o Enem já voltou ao normal. Bom? O Enem já voltou ao normal. Meu quarto está escurecendo, né? Vou já acender a luz. Espera aí. Bom, vamos ler aqui a questão juntos. O transporte fluvial de cargas é pouco explorado no Brasil, considerando-se nosso vasto conjunto de rios navegáveis. Uma embarcação navega a uma velocidade de 26 nós, medida em relação à água do rio. Pessoal, o que é um nó? Um nó está aí, ó. É meio metro por segundo, aproximadamente, certo? Aproximadamente meio metro por segundo. A correnteza do rio, por sua vez, tem velocidade aproximadamente constante de 5 metros por segundo. Em relação às margens. Qual é o tempo aproximado de viagem entre duas cidades separadas por uma extensão de 40 quilômetros de rio, se o barco navega rio acima, ou seja, contra a correnteza? Galera, é uma questão... Tudo bem, Stephanie? Tranquilo, viu? Vá lá. Um abraço. E aí, pessoal? É uma questão... olha, quem vai fazer Unicamp, bote uma coisa na cabeça. A Unicamp, ela tem uns enunciados assim meio assustadores, né? Intimidadores, mas quando você entende o que ela quer dizer, você percebe que é uma coisa boba. Isso eu vejo na Unicamp o tempo todo. Eles fazem enunciado para tentar intimidar o aluno. Você lê, acha esquisito, estranho, mas depois você percebe que é uma coisa bem facinho. Ó, já que o tempo é independente, eu posso achar o tempo de 5 segundos, que 5 gastaria para completar 40 quilômetros, é o mesmo tempo do barco.
Kaique, peraí. Calma aí. Calma aí, Kaique. Olha, esse tipo de questão não é a questão do barquinho ainda, certo? Eu vou até pegar aqui a figura do barquinho, mas não é uma questão como essa do barquinho ainda, certo? Ah, já estava congelada. Ó, gente, quando um barco navega no rio, ele navega paralelo às margens, certo? Isso, velocidade relativa, exatamente. Então, aqui o barco navega paralelo às margens. Pessoal, então, você vai ter que somar ou subtrair velocidades, né? Isso, exatamente isso. Exatamente isso, meu jovem. Olha, esse meu programinha aqui é um sucesso, cara. Eu deleto uma coisa nele, aí quando eu dou um Ctrl Z, ele vai devolvendo no pinga-pinga. Ele deleta 100 coisas ao mesmo tempo. Aí quando eu dou um Ctrl Z, volta uma, Ctrl Z, volta outra, Ctrl Z, volta outra. O bicho é sem futuro, cara. Bom, então aqui o cara está indo como? Contra ou a favor da correnteza? Ó, a embarcação navega a 26 nós em relação à água. A correnteza, 5 metros por segundo em relação às margens. Ricardo, o que nós queremos? A velocidade do barco em relação às margens. É essa que importa. Porque o barco vai de uma cidade a outra, certo? Que é medida ao longo das margens. Então, o que importa é a velocidade do barco em relação às margens. Como é que você faz isso? Composição de velocidades. Então, ele vai, ó, navega rio acima. Se o barco navega rio acima, ele vai contra a correnteza. Bom? Então, o barco vai de uma posição a uma posição B, distantes 40 quilômetros. E aí? E aí o barco vai com a sua velocidade VB e a correnteza está atrapalhando aqui os planos do barco. Ah, professor, então se são vetores de mesma direção, sentidos opostos, a velocidade relativa vai ser a do barco menos a da correnteza, né? Isso. Se ele estivesse descendo o rio, seria mais, subindo menos. Então, pegando os valores fornecidos, eita, pessoal, ouviram aí? Provão? Como aqui o meu programa tem um filtro de ruídos, talvez vocês não tenham ouvido. Então, pega aqui a do barco, que é 26, menos a da correnteza, que é quanto? Olha, ele baldeou aqui, não foi? Ó? Ele deu uma em nós e a outra em metro por segundo. Então, vamos transformar logo para metro por segundo. Se são 26 nós, cada nó tem meio metro por segundo, fazendo a transformação, vamos ter 13 metros por segundo. Menos os 5 metros por segundo da correnteza, o barco vai a 8 metros por segundo. E aí, vamos transformar para quilômetro por hora. Como é que transforma? Multiplica por quanto? 3,6. Vai dar quanto, professor? Bora ver aqui. Bora ver aqui, meu filho. 8 vezes 3,6. 28,8. 28,8. Gente, eu tô achando que compensa mais não fazer essa conta aqui, certo? Deixar isso aqui desse jeito, quilômetro por hora. Porque a gente vai calcular o tempo ainda.
Então, se velocidade é espaço sobre tempo, e o tempo vai ser espaço sobre velocidade, a distância é 40 quilômetros, e aqui ó, vai ficar 8 vezes 3,6. Vale, professor, é mesmo? Ó? Pois é. Vamos pegar aqui, ó, 40 e dividir por 8. Vai dar 5. Bom, lembre-se que esse resultado daria em horas, né? Então, nós vamos fazer... Pois é, Kaique, é porque o meu microfone está com filtro de ruído ativado, mas foi alto. Então, o valor aí, gente, ele vai dar em quê? Ele vai dar em horas. Bom, uma forma interessante para nós obtermos aqui a conta todinha é quebrar isso aqui, ó, da seguinte maneira. Olha só, eu vou quebrar assim, ó, vai ficar 3,6 sobre 3,6 mais o que falta para 5, 1,4 sobre 3,6. Então, vai dar 1 hora. 1 hora. Aí vamos transformar isso aqui para minutos. Como é que transforma para minutos? Multiplica por 60. Ah, já tirei a vírgula, né? Que é 3. Ó. Então, essa parte aqui, gente, eu vou multiplicar por 60. Essa parte aqui, ó, para nós sabermos quantos minutos tem aqui dentro. Professor, já encontrou, professor, é 23. Sim, mas vamos supor que não tivesse, que tivesse mais opções com 1 hora, né? Com 1 hora e pouquinho. Né? Tivesse mais opções. Agora, 60 dividido por quanto? Dividido por 6 dá 10. 36 dividido por 6 dá 6. Vai ficar 14 dividido por 6. Quanto é 14 dividido por 6, professor? Aqui dá quanto? Dá... Eu estou fazendo certo, tô? Não, professor é 0,6, não é 6 não. Sim. A não ser que eu tivesse cortado as vírgulas já, né? Mas você tem razão, é 0,6, perfeito, obrigado. 0,6, é. 0,6. Então, no caso aqui, ó, vai ficar 14 sobre 0,6, ou 140 por 6, obrigado. Então, essa conta aqui, ó, ficaria 140 dividido por 6. Que vai dar aqui, ó, né? Mais de 20. Então, a opção mais próxima, 23. Né? Então, essa forma de quebrar os números ajuda a você encontrar horas e minutos. Ajuda. Pois é. Isso, faltando um 0, Kaique. Obrigado. Quem falou foi o João Pedro, foi o Kaique que falou. De novo, viu outro aí, ó. Outro trovão. Deixa vocês ouvirem aí o trovão aí. Bom, esse tipo de questão, ó, esse foi mais baixo, isso não dá para ouvir mesmo, não. Esse tipo de questão, gente, da Unesp, eu só vi aí, ó, em 2004. Faz um tempinho, né? Já faz um tempinho, certo? E as questões que caem com mais frequência com esse assunto, ou são da Mackenzie, ou são de Minas Gerais. Então, eu não coloquei aqui tantas, porque eu não vi, assim, tamanha relevância, né? Tá aqui, ó, o Fiscal, 2007. Então, questões recentes desse assunto não são comuns no Enem e nem nos vestibulares que a gente está focado, certo? Bom, eu vou resolver aqui com vocês a questão 80, que é um pouco mais complicada, vamos dizer assim.
E as outras, deixa aí. Caso vocês queiram pedir, a gente faz. Mas eu acho necessário fazer essa 80, porque realmente é mais trabalhosa. Certo? Isso, agora é do barco. Agora é a do barco. O barquinho da Unesp. O barquinho da Unesp. E agora, deu para ouvir? Pois é, aqui é assim, cara. Aqui no Ceará é desse jeito, sabe? Passa o dia relampejando, trovejando, o céu se fecha, aí cai 5 minutos de chuva, aí acaba. Na Bahia também é assim, é, Kaique? Aqui, cara, o dia muda totalmente. Vento, trovão e tal. Aí cai 5 minutos de chuva, aí para tudo. Desse jeito, cara. A gente pensa que vai passar o dia chovendo. Ainda bem, né? Ainda bem que chove pouco. Não vai causar nenhum desconforto aqui, nenhum perigo, né? Bom, vamos lá. É raro acontecer o quê? Chuva ou é raro acontecer trovão? Trovão. Pois é, João Pedro. Eu tive um tempo no norte, em Macapá, que eu vi muita chuva e eu ouvi pouquíssimos trovões. É interessante mesmo, né? Esse negócio do trovão. Parece que a incidência de raios também, ela é algo assim, quase que sem explicação. O local que mais cai raio na Terra fica na Venezuela. O local que mais cai raio na Terra fica na Venezuela. Aí a Romênia também cai muito raio, né? Então a distribuição de raios na Terra é uma coisa meio sem muita explicação, né? Alguns cantos caem muito, outros caem pouco. Bom, vamos para a questão. Um rio de largura 60 metros, cuja velocidade de correnteza é 5 raios de 3 metros por segundo, é atravessado. Olha aí, Kaique. Quando ele quiser considerar essa travessia, ele vai ser muito claro. Ele é atravessado por um barco de velocidade 5 metros por segundo, perpendicular às margens do rio, conforme a figura. O ângulo alfa do movimento em relação à perpendicular da correnteza é a velocidade resultante e a distância CB do ponto de chegada em relação ao ponto onde o barco chegaria, caso não houvesse correnteza, são respectivamente. São várias perguntas dentro dessa questão. Eu vou ativar aqui de novo o filtro de ruídos para evitar que aconteça vocês ouvirem os trovões, né? Ninguém se assusta, né? E aí? E aí, meu filho? Bom, uma questão fácil, né? Uma questão fácil, porque ela é mais geometria do que física, né? Ela estava na prova de física, mas é mais geometria do que física. Por exemplo, ó, a largura do rio vai ser o cateto adjacente ao ângulo. Então, já estamos aqui ligados que vai rolar um cosseno, né? Vai rolar um cosseno, professor. Ele não falou quanto era esse ângulo, não? Ah, sim, sim, sim. Ó, a tangente do ângulo eu posso fazer pegando as componentes de velocidade, ó. A componente oposta ao ângulo, que é a componente Vx, sobre a componente vizinha do ângulo, Vy. Então, Vx, 5 raios de 3, Vy, 5, a tangente da raiz de 3,
Qual é o ângulo cuja tangente vale raiz de 3? Isso mesmo, JP. O ângulo cujo cosseno é raiz de 3, 60 graus. Então, já temos aqui, já amarramos dois itens, né? O item D ou o item E. E aí? E aí vamos calcular agora a VR, né? A velocidade resultante. A gente pode calcular essa velocidade resultante, pessoal, usando o cosseno agora, né? Usando cosseno. Ó. Se você usar o cosseno de alfa, cateto, ele quer, cateto adjacente sobre hipotenusa, que é a VR. Como o cosseno é de 60, né? Então, isso aqui dá 1/2. Ora, 1/2, concluímos que a VR vai ser 2 vezes VY. E, gente, aqui é muito comum faltar energia quando está assim, caindo no raio, sabe? Então, se eu cair de uma vez, você sabe que falta energia. Então, se o VY é 5, 10 metros por segundo. Bom, aí acaba de amarrar no item D, né? Mas vamos calcular também essa velocidade, essa distância, né? 60 raiz de 3, se não houvesse correnteza. O que não muda com ou sem correnteza? O que não muda com ou sem correnteza? O tempo de travessia. Exato. Então, vamos calcular o tempo de travessia e aplicar esse mesmo tempo nessa viagem do ponto B até o ponto C. Muito bem. Então, vamos lá. O tempo de travessia, o ΔT de travessia, é a largura do rio sobre a velocidade do barco, que chamou de VY5. Então, esse tempo de travessia, que é invariável, independente da correnteza, 12 segundos. Então, se não tivesse correnteza, ele chegaria no ponto B, né, que está atrás dele quanto? Então, vamos chamar aqui essa distância aqui de BC. Então, aqui, ó, o ΔX BC vai ser a velocidade da correnteza, que ele chamou de x, vezes o tempo de travessia, né? O intervalo de tempo. Então, aqui, ó, viajando a uma velocidade de 5 raiz de 3 por 12 segundos, ele teria poupado 60 raiz de 3 metros em relação às margens. Então, o item D está plenamente correto. Certinho? Essas questões de barquinhos, cara, tem algumas mais complexas, né? Por exemplo, se ele quiser fazer a travessia em tempo mínimo, certo? Apesar de eu achar que não é um assunto muito cara de Enem, seria assim, ó. Eu vou explicar para vocês aqui. Travessia em percurso mínimo. Ou seja, vamos fazer o cálculo para saber que velocidade o barco teria que ter para chegar ao ponto que ele quer. Então, teríamos aqui o rio. Aqui o rio. O barco vai sair desse ponto com uma velocidade perpendicular às margens. E aí a pergunta é, desculpa, o barco ele vai ter que andar, gente, ele vai ter que andar de uma maneira a se opor à correnteza, certo? Ele vai ter que apontar a sua proa para cá. Ó. Por quê, professor? Porque ele precisa brigar contra a correnteza. Cadê a correnteza?
A correnteza está aqui, ó. Então, nessa briga contra a correnteza, o barco teria a velocidade que ele precisaria para fazer o percurso retinho aqui, ó. Certo? Então, teríamos que ter essa configuração de vetores para o barco chegar ao ponto que ele queria, seguindo a linha perpendicular. Então, se o cara quiser chegar no ponto B, aqui, ó, ele teria que fazer isso, apontar a sua proa numa direção que ele tivesse atacando a correnteza. Então, aqui, ó, velocidade do barco. Velocidade aqui, vermelho, ó, correnteza. E essa aqui de azul, ó, seria a velocidade resultante. Então, seria isso aqui que o barco teria que fazer, certo? Aí, no caso, a pergunta, Ricardo, nesse caso aí, a correnteza influencia no tempo de travessia? O que vocês acham? Nesse caso aí, a correnteza influencia no tempo de travessia ou não? Bom, para responder essa pergunta sem titubear, você tem que se perguntar assim: os vetores VB e VC são ou não são perpendiculares? Olha para a figura e me responde. Não são. Então, se eles não são perpendiculares, aí a correnteza vai atrapalhar o tempo de travessia, certo? Porque quanto mais forte a correnteza, ó, vamos pegar aqui um vetor para cá. Ó, assumindo que esse vetor aqui ele tem valor fixo, certo? Tamanho fixo. Aí, pegando uma correnteza mais forte, o que aconteceria? A resultante aqui das velocidades, ela seria uma resultante para cá, ó. Para cá. E aí, qual é a componente que faz o barco subir o rio? Seria a componente perpendicular. Ou seja, ó, quando você fosse fazer o cálculo, você acharia essa componente aqui. Então, peraí. Essa componente azul seria a componente na direção perpendicular. Teria o mesmo tamanho, a correnteza mais forte ou mais fraca. Agora fui eu que fiquei na dúvida. Vamos pensar aqui. O que aconteceria se a correnteza fosse mais forte? Isso iria influenciar a componente perpendicular? Pelo que nós vimos aí, a componente perpendicular, a projeção dela, né? A projeção dessa componente iria ficar do mesmo tamanho, né? Se a correnteza tivesse um tamanho menor aqui, ó. Porque esse vetor aqui, gente, é o vetor que vai fazer o barco subir. É a projeção perpendicular às margens. Certo? Essa projeção aí. E essa projeção não mudou. Então, se não mudou, o tempo de travessia novamente, o tempo de travessia novamente não seria influenciado pela correnteza. Mas, professor, o que ia acontecer de ruim? O que aconteceria de ruim seria que o barco seria arrastado para a direita, né? Ele não conseguiria atingir o ponto B, se a correnteza fosse mais forte. Mas o tempo ia continuar o mesmo, certo? Ele ia atingir a margem oposta no mesmo tempo, só que num ponto à frente do que ele atingiu antes. Então, não influencia. Interessante, né? Galera, eu estava
com vontade de iniciar e terminar os lançamentos. Mas eu queria fazer isso aqui com mais pessoas, né? Eu fiquei até surpreso, porque a gente combinou no grupo, né? Então não foi algo assim, a queima-roupa, né? Sem ter combinado. Mas aí eu queria ver no grupo depois a possibilidade de nós combinarmos um horário à noite só para ver a parte de lançamentos, para que no sábado nós pegássemos apenas a parte de cinemática vetorial e movimentos circulares, né? Para a gente matar no sábado a cinemática. O que vocês acham? Aí a gente terminaria aqui, deixaria para ver os lançamentos juntos, podia ser um horário à noite. Não sei como é que estão que está as noites de vocês, como é que estão, né, as noites de vocês. Do tipo assim, pegar de 8 às 10 ou de 8 às 9h30, só para a gente ver a parte de lançamentos. Mas eu vou combinar no grupo isso aí, ver se a galera do grupo vai reagir. Pronto. Talvez não esteja à noite, mas dá para ver gravado, né? Pois é, cara, eu achei estranho, porque vocês viram, né? Que eu tentei combinar. Não foi algo assim sem combinar. Hum. Deixa eu ver aqui no grupo se a galera falou alguma coisa. Eu vou ver aqui no meu celular, para ser mais rápido. Pois é. E com essa chuva aí caindo, é possível que a minha internet fique oscilando também. Ou que caia a energia. Espero que não. Pronto, o Lucas está na estrada para Natal. Certo. Eu vou tentar ver um horário que consiga encaixar mais pessoas para poderem estar aqui, né, juntos. Pelo menos a metade da turma, né? Pois pronto, pessoal, vou voltar aqui ao meu trabalho de elaboração. Deixo vocês e a gente se vê no outro momento à noite, tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau. Valeu.